Olá amigos, estamos chegando com mais um ADVJus, feito com aquele profissionalismo, afinal de contas você merece. Você vai ver no programa de hoje ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com várias participações, Agenda Jurídica, ADVJus é Direito, Entrevista ADVJus e Momento Divino. É agora comigo aqui no ADVJus, fique aqui. Legal demais ter você aqui comigo no ADVJus TV, que agora já começa trazendo para você, como de praxe, uma notícia de cunho jurídico. E olha só, essa notícia é muito interessante, tá? Isso aí, o pessoal sempre perguntava aqui em nossos canais, né? E a gente trouxe para você o seguinte, ó. Fim da aposentadoria compulsória aos magistrados. Era aquele negócio que quando saía notícia que o magistrado tinha se envolvido aí com negócios escusos, tipo venda de sentença, ele era aposentado, né? E agora, ó, com a decisão ficou certo que o benefício previdenciário que era usado, né, que ele era aposentado ali compulsoriamente, agora não pode mais ser usado como punição, devendo, portanto, as infrações graves de magistrados e também do MP resultar na perda do cargo. Esse entendimento foi sim da primeira turma do STF e que confirmou por unanimidade em decisão liminar que anulou a antiga postura do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, que realmente pensava e tinha aí essa forma de punição, né, aposentadoria por aposentadoria compulsória. Agora não pode mais. Impõe-se, né, a demissão de perda do cargo do magistrado, respeitando evidentemente o efetivo processo legal. O que eu posso dizer é o seguinte, demorou, né? Mas pelo menos a gente vê aí uma luz no fim do túnel, afinal de contas em nível também de justiça, né? De poder judiciário, quer dizer que o exemplo precisa vir sim de cima. Sequência do nosso programa agora ADV Especial. Olha, agora você vai ter aí em primeira mão aqui no ADVJus uma notícia de direito do trabalho com uma abordagem excelente da nossa parceira, a doutora Samantha Bredarioli. Ela falou a respeito da obrigatoriedade da NR número 1. Excelente, veja. Olá, trabalhadores do meu Brasil, eu sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje, aqui no ADVJus, eu vou falar com você, trabalhador e empregador. Isso mesmo, você já ouviu falar da obrigatoriedade da NR1? Em 2026, a norma regulamentadora número 1, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego. Mas você sabe o que é isso? Então, com base nos grandes afastamentos pelo INSS, principalmente devido à saúde mental do trabalhador, o legislador se mobilizou e passou a exigir, a partir desse ano, uma avaliação sobre o local de trabalho sob a égide da saúde mental do trabalhador. Esse avaliador ele deve ser um profissional habilitado para isso, com certificação nesse sentido. Logicamente, o empregador vai precisar se adequar para enquadrar no requisito legal contratando um profissional responsável que trate da saúde do ambiente do trabalho. Veja bem, não é a saúde mental do colaborador, mas se o raciocínio for lógico, a saúde mental do colaborador também vai melhorar. O que ocorre é que a NR1, ela prevê uma melhora da saúde mental do ambiente de trabalho como um todo. Ela prevê a melhora da saúde mental como um todo para propiciar um ambiente mais rígido. Sendo assim, a NR1 visa o gerenciamento dos riscos ocupacionais, GRO, através do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Seu foco principal é a prevenção contínua, estruturada na seguinte forma: obrigatoriedade, ou seja, aplica-se a todos os empregadores e empregados urbanos e rural.
Gerenciamento de riscos ocupacionais exige que as empresas identifiquem os perigos e avaliem esses riscos, implementando medidas de controle de forma contínua. E o mais importante, riscos psicossociais, ou seja, a legislação exige o gerenciamento de riscos de saúde mental no ambiente laboral, o que inclui prevenção de assédio moral, assédio sexual, estresse extremo e sobrecarga. Será que agora nós vamos entender que a saúde mental é coisa séria? Se você tiver dúvida, procure um profissional advogado de sua confiança e muito obrigada. Legal, sequência do nosso programa. Agora, momento de você conferir a Agenda Jurídica ADVJus. Acontece no dia 29 de maio, das 8 às 18, um evento presencial, portanto, na Casa da Advocacia de Ribeirão Preto, onde será realizado o 4º Congresso de Direito de Família e Sucessões da 12ª Subseção aqui da OAB Ribeirão Preto. Excelente evento, hein? Que contará, inclusive, com a presença de ilustres palestrantes para debater questões relevantes e atuais da área. Aliás, uma área importantíssima, direito de família, família sempre muito importante aí da gente saber a respeito dessas novidades, né, de temas relacionados ao direito de família. As inscrições devem ser feitas pelo site, né, oabrp.org.br, tá? É só você acessar. Participe e aprofunde seus conhecimentos em direito de família e sucessões. E boa sorte! Olha só, estamos aí trazendo para você mais uma notícia, né? Quase que um complemento da notícia que abriu a ADVJus TV de hoje. É isso mesmo. Hoje a gente está falando a respeito de notícias que envolvem aí magistrados, né? Olha lá, o presidente do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, com sede lá em Brasília, ele quer cortar salários de juiz que falta ao trabalho para dar palestra remunerada. Você concorda? O ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, afirmou ser esta a sua intenção. Ele ainda justificou a posição, afirmando que tem ministro do tribunal dando palestras em cursos pagos por advogados, ensinando como advogar no tribunal. Isso é completamente antiético, é completamente conflituoso, isso é o que ele refletiu, tá? É o presidente do TST. Esta afirmação do ministro, né, inclusive foi veiculada também lá pelo portal Estadão, agora no comecinho de maio. Vamos ver aí os desdobramentos dos próximos capítulos. Agora a ADV Especial, Direito das Sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Muito legal, confira. Olá, amigos do ADVJus, uma satisfação estarmos juntos novamente. E para tratarmos sobre direito das sucessões, vamos trazer hoje um tema bastante peculiar. Quais são os bens que devem ingressar dentro do inventário? Via de regra, o primeiro pensamento que se vem são todo o patrimônio. O pensamento é, todo o patrimônio deve ser inserido dentro do processo de inventário. Mas existem algumas questões que são peculiares e que dispensam a entrada desse patrimônio no inventário. Isso pode resultar em uma economia significativa para os herdeiros, com a redução do imposto e a dispensa de pagamento do ITCMD, que é o imposto que incide sobre o processo de inventário. Então, um dos bens que está dispensado de seu acesso, de ingressar dentro do processo de inventário, é uma previdência privada. Então, uma forma que você pode planejar a transferência patrimonial é através de uma previdência privada. Esse dinheiro será destinado diretamente àquelas pessoas que você indicar dentro da própria apólice da previdência privada, dentro do próprio documento da previdência privada. Então, esse não entra. Uma outra situação é o seguro de vida. Uma apólice de seguros de vida também não entra dentro do processo de inventário. Uma outra questão interessante são os bens de uso pessoal. Os bens que guarnecem na residência, aqueles bens que você tem de uso pessoal, esses não são suscetíveis a partilha, então eles não entram na herança. E por último, nós temos também o saldo em conta bancária
conjunta. Neste caso, existindo uma conta conjunta com o falecido, é possível que você faça a movimentação financeira nessa conta, retirando esse dinheiro. Se o valor é muito vultuoso e consta da declaração do imposto de renda, será necessário observar a meação dentro da legislação que prevê para evitar qualquer autuação fiscal no futuro. Mas, via de regra, é perfeitamente possível que você faça essa movimentação financeira e transfira, inclusive, para auxiliar no pagamento de todas as despesas que serão geradas pelo processo de inventário. Ok? Até o nosso próximo encontro e até lá. Ok, obrigado, doutor Sérgio Dias. Momento agora do intervalinho aqui no ADVJus, que é curtinho. Fique aqui, estou te esperando. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Ok, continuando aqui com o nosso ADVJus TV de hoje, no segundo bloco, Estamos mandando pro ar aí para você. E afinal de contas, você está gostando, está curtindo o ADVJus TV? Mande-nos o seu feedback. O nosso endereço eletrônico é programa@advjus.net. Estou esperando. Agora, ADVJus é direito, ADVJus é direito. É assim um tema que gravei aqui para o nosso portal. Direito de todo munícipe, que nem sempre é respeitado. Veja. É direito de todo munícipe. Quem, em sã consciência, não prefere as ruas, ou pelo menos a rua onde está situada a sua residência, na sua cidade, no caso Ribeirão Preto, a rua esteja ali em perfeito estado de conservação, sem buracos, sem murunduns, sem lixo, com as calçadas em ordem e livres das necessidades fisiológicas de animais propositadamente negligenciada ali por seus tutores. Claro que todo mundo prefere, que tudo esteja em ordem, pois além dos problemas como acima citamos, no caso Ribeirão Preto sofre muito com o abandono de veículos em vias públicas, alguns abandonados ali por meses, até décadas, isso mesmo. E eles estão ali atrapalhando o trânsito, não deixando-o fluir e nem mesmo a enxurrada passar, nos dias de chuva. O impressionante é como certas pessoas não se preocupam com o patrimônio próprio, entrando em estado de degradação, fecham os olhos, deixam os carros acabarem ali, inclusive para esse tipo de problema, e que ele está ali causando um desconforto não só para os vizinhos, mas também para todos aqueles que transitarem pela sua rua. São inúmeros, sim, os veículos abandonados que ficam à mercê de animais peçonhentos, sujeira de todo tipo, inclusive de usuários de drogas, que aproveitam-se para fazer o que bem entende. Interessante que uma simples falta do cinto de segurança no trânsito dá ali uma multa de em torno de R$200, um pouco mais, um pouco menos. Então, por que não recolher esses carros e leiloá-los o mais breve possível, fazendo reverter esse valor para as obras com um pouco mais de zelo, com um pouco mais de cuidado? Inclusive, isso também é outra situação que observamos com certa desconfiança, pois a chamada Operação Tapa Buraco apenas transforma depressão em lombada ou murunduns, como queiram. Uma palavra às autoridades. Mande-nos aí o feedback, tá? O nosso endereço @advjus.net.
É isso aí. Agora a DVJUS Entrevista, atualidades sobre direito médico e da saúde, a parte 2, com a doutora Raquel Ribeiro Rodrigues, nossa parceira também de ADV especial. Excelente participação da doutora Raquel conosco aqui no ADVJUS. Confira. Doutora, a gente observa, né? Vai passando tão rápido, o direito é tão dinâmico, né? E às vezes alguns colegas de várias matérias, por exemplo, uma matéria de direito urbanístico, uma matéria muito específica, né? Às vezes direito tributário, alguns colegas se queixam que talvez aquele magistrado responsável ali por tomar aquela decisão, ele tem sim o conhecimento reconhecido, mas às vezes sabe, aquela especificidade mesmo ali. Aquele feeling, né? E aquele feeling faltou para ele naquela decisão. A senhora percebeu isso? Isso acontece às vezes também na área do julgamento do direito médico? Não digo assim só talvez em primeira instância, mas em nível inclusive de tribunal. Sim, a gente tem percebido, mas eu vejo com bons olhos, a Justiça criou os órgãos chamados NATJUS. Sim. Né? O NATJUS é um órgão específico da Justiça, que ele é um órgão técnico que tem auxiliado os juízes nessa decisão, em especial concessões de tutela, de urgência. A maioria dos juízes tem consultado esse órgão técnico, o NATJUS, que ele é formado por profissionais, médicos, farmacêuticos e tudo mais, e com isso tem norteado um pouco essas decisões. É claro que o NATJUS é apenas uma ferramenta, né? Mas eu percebo também a dificuldade dos próprios profissionais, né? Meus colegas, advogados, que não são especialistas em direito médico, têm uma grande dificuldade também de militar nessa área, porque a especialidade de direito médico, ela envolve muito a medicina. Né? Então, a minha especialidade em direito médico vem dentro da faculdade de medicina. E com isso, a gente acaba ficando muito mais próximo de conceitos médicos, do que um outro advogado profissional que não tenha essa especialidade. Né? Isso faz uma diferença muito grande na hora de interpretar um laudo médico, uma negativa de um tratamento, uma cirurgia, interpretar uma doença, o que é uma recidiva de um câncer, uma metástase, uma mutação genética. A gente acaba aprendendo tudo isso dentro da faculdade de medicina mesmo, né? É isso mesmo. Doutora, e ainda nesse viés, né, com toda essa explicação que a senhora deu, a apreciação, né, do que é apresentado perante a justiça, a senhora acha que ela tem assim uma resposta do judiciário dentro de aí assim de apreciação, né? Dentro de um período aceitável? Sim. Até muito satisfatório. Se a gente analisar as liminares que a gente tem pleiteado aqui na comarca de Ribeirão Preto, os julgamentos, as decisões têm sido muito rápidas. Eu, assim, parabenizo, inclusive, os magistrados aqui da comarca, porque as apreciações têm ocorrido em cerca de uma semana, no máximo 15 dias. Que bom, muito rápido. Isso é uma coisa importantíssima, né? Porque duas pautas sempre em voga, principalmente aqui no ADVJUS e outros canais jurídicos aí, é justamente a morosidade, né? Mas a principal nós não vamos falar aqui hoje, né? Que é a falta de segurança jurídica. Agora tem uma outra questão que nos chega aqui, doutora. É uma questão assim, bem chão mesmo, né? As pessoas procuram na internet e já sabe quem vem aqui dar entrevista. E está perguntando o seguinte, né? Quando eu vou me fazer uma consulta, chego lá... entro em contato com o plano e eles me dão um prazo de 4 a 5 meses para que eu seja consultada. Mas só que se eu for fazer em particular o pagamento, aí tem pauta. Isso acho que acontece, mas tem alguma medida que pode ser feita, doutora? Sim, o que pode ser feito é o seguinte: a ANS, ela regula os prazos que o plano tem para autorizar a consulta com um profissional de determinada especialidade. Então, vou dar um exemplo de um ginecologista. A mulher precisa de uma consulta com um ginecologista. O plano de saúde, ele tem aí, salvo engano, consultas médicas são 7 dias, mas precisa confirmar essa informação.
ele tem 7 dias para encontrar um ginecologista. O que acontece é que ela quer uma consulta com aquele médico específico. E é legítimo, o Conselho Regional de Medicina já também entendeu que não há irregularidade, o médico separar as agendas. Ou seja, durante a semana ele deixa X dias para o atendimento de plano de saúde, do qual ele é conveniado, e X dias para atendimentos particulares. Então, não há uma irregularidade nisso, desde que haja transparência e informação geral ao plano de quando isso, qual é a proporção que o médico vai fazer. E aí, essa consumidora não tem como exigir que aquele profissional específico a atenda, mas ela tem como exigir do plano que o plano consiga no caso do meu exemplo, um ginecologista para ela, num prazo muito mais curto. Parcimônia é bom para todo mundo, né, doutor? Exatamente. É isso mesmo. Agora, a senhora acredita, né, que atualmente, né, pode estar havendo, a gente não pode generalizar, evidentemente, né, e reconhecemos sim o serviço prestado como muito valioso pelas cooperativas, a gente sabe muito bem disso, mas a senhora acha que, assim, é tanta gente que está, né, no plano, a impressão que se tem, assim, olhando com um olhar bem distante, que talvez haja um tipo de um estrangulamento, muita gente, né? O que seria lá na aviação chamado de overbooking, muita gente para aquele... Será que isso é uma coisa factível, doutor? Eu acho que sim, acontece. Quando a gente pensa em operadoras de plano de saúde, que são operadoras sérias e renomadas, ela tem uma avaliação de risco e de custo-benefício para a venda desse plano e para a absorção de novos beneficiários na sua carteira. Sim. Ela precisa saber quanto ela vai cobrar para fazer um equilíbrio de gerenciamento dessa carteira. O que a gente tem acontecido? O que a gente tem percebido na venda desses planos? Que algumas operadoras de saúde, que especialmente essas que comercializam plano em massa no Brasil inteiro, são consideradas uma das maiores operadoras de saúde até do Brasil. O que ela tem feito? Ela não faz essa avaliação de risco. Ela simplesmente vende um plano barato a princípio e vai só absorvendo na sua carteira. Só que na hora dela fazer a contraprestação, ou seja, quando o paciente precisa usar aquele plano, ele tem uma doença, especial uma doença grave, ela presta uma assistência de péssima qualidade. Não tem médicos competentes, não tem horário, o hospital é ruim e as reclamações são gigantescas. Sim. Então, o que eu diria aqui, né, aos consumidores e aos beneficiários que estão, né, participando dessa entrevista, é para que chequem as informações de como é a rede credenciada, como é a rede de prestação de serviço dessa operadora que você vai contratar o seu plano, antes de assinar o contrato. Não basta só contratar um plano barato, você precisa de ter o resguardo quando você vai precisar. Então, não adianta achar que a mensalidade é barata, por isso você vai para aquele plano, porque quando você precisar, é a sua vida que está em jogo. Sim. Não adianta contratar um plano ruim só porque ele é barato, você não vai ter o respaldo no momento que você mais precisa, né? Certo. É isso mesmo. Doutora, isso é importantíssimo e não menos importante também, né? É o momento da celebração, né? Sim. A pessoa vai contratar o plano. Assim, me parece que aqui seria assim, muito interessante, né? Que a pessoa, na hora da celebração, da assinatura do contrato, tivesse ali a presença, né, do advogado de confiança, Exatamente. De preferência também que ele fosse especializado na área do direito médico, que acho que inibiria bastante coisa, né, doutor? Coisa. Provavelmente essa contratação seria repensada. Somente um profissional, um advogado, que tenha mesmo especialidade ou que seja um amplo conhecedor das normas da ANS, aplicáveis àquele contrato, como a jurisprudência tem entendido, para ele analisar aquela cláusula. Porque o que acontece? Muitas vezes as cláusulas são obscuras. Sim. E, aliás, tem muitos consumidores que nem leem o contrato, né? Já começa por aí o grande erro. Mas a contratação de um advogado nessa fase de assinatura do contrato prévia
ela evitaria muitos problemas a nível futuro. Sem dúvida. É né? raro, viu, acontecer. É. Eu sou raramente contratada antes do problema, eu sou contratada só depois. Então, mas está aí um alerta, Tá aí um alerta para a população. Para que as pessoas, antes Sim. de ir lá assinar, né? É melhor, isso chama-se prudência, né, doutor? Exatamente. Então, a gente chama Isso atenção. pode evitar um grande problema lá na frente, né? Chama atenção para as pessoas aí que procure sim o profissional da advocacia antes da celebração, da assinatura Isso do mesmo. contrato, né? Agora nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista, doutora. Tem uma última questão aqui que fala o seguinte: a advocacia moderna ela trabalha muito justamente com a prevenção de futuros litígios, né? Mas, sem dúvida, pelo que a doutora falou aqui, eu tenho certeza que ela vai reiterar, na área do direito médico, ainda mais, não é isso, doutora? Ainda mais. Quanto mais procurar, quanto mais ter os esclarecimentos. Isso. Às vezes a pessoa fala assim, mas o plano, ele não vai mudar aquele contrato que já é padrão. Mas a interpretação de cláusulas compete ao profissional da advocacia. Compete a esse profissional e ele precisa analisar com muita cautela, porque eu falo o seguinte: no momento que você está mais fragilizado, talvez é o que você vai mais ter dor de cabeça. Sim, então é por isso que a gente precisa evitar esse tipo de problema de falar, eu não sabia, né? Muitas pessoas contratam um plano, observando um exemplo aqui, a carência que está prevista no contrato, mas ela não sabe que naquele contrato tem uma cláusula chamada cláusula de cobertura parcial temporária. O que é isso? É aquela doença que a pessoa já tem, que ela já acompanha, que ela já tem diagnosticada antes do contrato do plano, ela é considerada uma doença pré-existente. Para essas doenças, não é só a carência, ela vai ter um prazo nesse plano de 24 meses, porque existe uma cláusula falando que fora daquela tabelinha de carências tem a cobertura parcial temporária. E aí ela vai demorar 2 anos para conseguir uma cobertura do plano para um tratamento de uma doença que já é pré-existente. Talvez um advogado poderia fazer esse alerta, né, e identificar essas cláusulas mais obscuras que não são interpretadas pelos beneficiários e evitar um problema no futuro, né? É isso mesmo, todo cuidado é pouco, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. Ok, muito obrigado, doutora Raquel. Agora o momento do sorriso. O vinho é tudo de bom. Oferecimento La Bottiglia, o melhor vinho. É aquele que você gosta. Confira. O Dona Carmo é um espumante brut, elaborado pelo método tradicional, com complexidade única e uma textura envolvente. Ele é produzido na região da Serra Gaúcha, no Brasil, a partir da uva Pinot Noir. Este exemplar traz notas de frutas vermelhas frescas com toques de brioche e amêndoas. Seu paladar apresenta cremosidade, com volume e acidez marcantes. Oferece sensação aveludada, equilibrada por sua acidez alta, o que garante frescor e persistência. É ideal para acompanhar queijos de média intensidade, frutos do mar, camarão, peixes, carnes brancas, suínas e até carnes vermelhas pouco condimentadas. O espumante Dona Carmo é uma exclusividade La Bottiglia. Venha conferir. Legal demais ter você aqui comigo no ADVJus TV, que vai voltar na próxima semana com um programa inédito. ADVJus, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá. Fazer parte você também. Um forte abraço. Até o próximo.